Senhor Jesus, Mestre amado, nós te buscamos em prece, buscamos ligar o nosso espírito ao seu para colher os benefícios da harmonia, da saúde, da paz, decorrente das suas virtudes, que são os exemplos ao qual todos nós procuramos seguir. És o nosso guia, que caminha ao nosso lado, que caminha à nossa frente, iluminando o entendimento por meio do seu Evangelho e dos Espíritos benfeitores que trazem as suas forças a nos conduzir por essa estrada de crescimento espiritual, de iluminação interior, por meio da qual nos aproximamos do nosso Pai, do nosso Criador. Queremos pedir toda a proteção e o amparo para o trabalho da noite, que as bênçãos das esferas superiores, da comunidade de espíritos angelicais, que a todo tempo, através dos seus pensamentos nobres, alimentam a humanidade, enviando seus raios, enviando as suas ondas carregadas de amor, de saúde e de muita paz. Que essa nossa intencionalidade, a vontade firme de alcançar o êxito, possa criar ambiente propício ao trabalho que segue. As falanges benditas, os médicos da espiritualidade, movimentando os recursos da natureza, possam trazer o alívio para as dores físicas, as dores morais, possa despertar a fé, agigantar a confiança em Deus, nas suas leis, no futuro, para que assim, mesmo em face às dificuldades que assinalam a jornada evolutiva na Terra, possamos todos nós, bebendo dessa fonte, nos abastecermos de coragem, de bom ânimo e prosseguir. Agradecemos mais esse dia, mais essa oportunidade de estarmos aqui na Escola Terra, de estarmos na presença dos bons, que nos dão as suas energias, nos dão conforto, segurança e nos passam os bons pensamentos, por onde vêm as orientações, os conselhos, as advertências tão necessárias. Que os encarnados que aqui estão, assim como os desencarnados, consigam encontrar aquilo que precisam. E ao sair, estejam revigorados, estejam melhores do que quando aqui chegaram. Deus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare hoje, sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos continuar com o nosso estudo. Como nós dissemos quarta-feira, nós estamos no módulo 3, que é dos vícios e das virtudes. Hoje, no roteiro 4, a necessidade de transformação moral. Então a gente vai iniciar falando que adentrar aos templos religiosos, seja qual for a denominação, é muito fácil. E também pronunciar palavras brilhantes também é fácil, não é? É o que o texto começa já nos apresentando como uma reflexão para abrir a nossa mente, para colher o que ele quer nos passar. Porque a todo momento nós estamos falando na casa espírita, todos estão falando que é necessário melhorar, que é necessário encarar as suas imperfeições, as suas falhas
e vencê-las. Mas como fazer? Esse é o grande desafio. Como fazer isso? E esse roteiro, então, ele vai encaminhar para que a gente possa ver o passo a passo de como acontece essa transformação. Que é um trabalho de muito esforço, de muita persistência, mas ele tem um passo a passo. E através das dicas que eles vão dando, a gente vai percebendo qual é a nossa posição no meio desse caminho. Que todos os espíritos vão ter que percorrer, já que nenhum deles vai estar perdido. Ele pode estar agora, perdido, em queda, no lamaçal das próprias ilusões, do sofrimento que cria para si mesmo. Mas mesmo este ou qualquer um, ele terá que traçar esse caminho de evolução. Nós fazemos uma evolução no sentido horizontal e também no sentido espiritual. E aqui ele vai mostrar quais são os sintomas de quando nós estamos vencendo essa linha horizontal e começamos a crescer no sentido vertical, que é a representação do crescimento espiritual. Então, muito mais do que adentrar as religiões e pronunciar palavras brilhantes, é necessário a obra de elevar a si mesmo, de elevar a sua alma, de sublimar a alma, através da autodisciplina, que é se autoeducar. E para se educar, tem que se corrigir. E para se corrigir, tem que entender quais são os pontos falhos. Porque se eu acho que tudo que eu faço está certo, tudo que eu penso está certo, do jeito que eu estou fazendo está certo, então jamais eu vou me corrigir. Eu vou continuar. Isso também é estacionar. O trabalho da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício, que é o que a gente observa, que é o que mais está pegando, O espírito de sacrifício. As pessoas não estão dispostas a sacrificar os caprichos, os desejos. Não estão. O que a gente está vendo não sei que fenômeno é esse. É um movimento no sentido contrário. Parece que as pessoas estão ficando mais caprichosas, mais caprichosas. Eu vejo pelas coisas mais simples. Há 30, 40 anos atrás, as pessoas pegavam uma sacola de couro, porque na época de Natal, que era só nessa época, davam-se macarrão e brinquedo para as crianças. Vocês lembram disso? E as pessoas andavam quilômetros para buscar aquilo e saíam contentes, felizes, satisfeitos. Hoje, você tem que buscar elas na casa, providenciar os documentos, porque elas não estão com os documentos em dia, e levá-las na porta da casa onde você retirou. Então, é isso que eu acho que está pegando mais. As pessoas não estão mais dispostas, as que estão encarnadas, a maioria das que estão encarnadas agora, a se sacrificar, o seu capricho, para poder experimentar a evolução espiritual. Porque evoluir, gente, não é fácil espiritualmente. Não é só porque eu quero que eu vou evoluir. É que ele está falando aqui, querer é poder. É o que nós vamos ver no final desse roteiro. Querer é poder. Querer é importante, mas o fazer é o que vai levar. É o que vai levar a isso. As pessoas, quando chegam na doutrina espírita mesmo, vão falar da nossa doutrina. A gente fica super empolgado, com os livros, com a mediunidade, com Chico Xavier, mas ninguém está disposto a passar por aquilo que ele passou para chegar onde ele chegou, Quando a gente fala ninguém, a maioria. Claro que tem um grupo que está se esforçando, senão também
seria o fim, né? Mas a maioria não está. A maioria não está. Você às vezes pega algumas pessoas, 4, 5, 6 homens, numa esquina conversando, estão todos desempregados. Aí você fala assim: vamos ali, que eu preciso de alguém para carregar um tanque, uma pia que eu não tenho força, eu pago R$50 para você. Eu não vou sair daqui por R$50. Mas o que você vai ganhar no final do dia? Não vai ganhar nada. Você tem filho, né? Você tem filho para criar, não quer. Não é? Tá difícil. É um fenômeno muito estranho. Está faltando trabalhador, não trabalho. Não é trabalho. Não é trabalho. Trabalho tem em qualquer lugar. Ó, eu lembro que a gente, para fazer um dinheirinho, a gente vendia até jabuticaba. A mãe cortava a latinha de óleo, era a medida, né? Aí a gente punha o preço na cada medida daquela enchia de jabuticaba e vendia. E conseguia as coisas. Hoje está difícil. Alguma coisa estranha está acontecendo. E não existe evolução espiritual, essa transformação moral, sem sacrificar o capricho. Por que nós estamos aqui hoje, num dia de frio? Porque nós aprendemos isso em outra época. A gente aprendeu isso. E não aprendeu só de ouvido, nós assimilamos. Porque senão a gente não viria, né? O que a gente faria? Arrumaria um atestado médico, né? Hoje eu não estou podendo ir. Inventaria qualquer problema para não vir. Porque é assim que as pessoas fazem. Elas fazem isso no serviço. Quando elas não querem ir, elas arrumam um atestado. E o médico dá o atestado sem a pessoa ter o problema de saúde. Bendita doutrina espírita. Por que eu estou falando isso? Porque nós aprendemos que quem inventa problema de saúde para não trabalhar está caluniando o corpo, caluniando o próprio corpo, né? Foi o que nós aprendemos com o André Luiz. A pessoa chegou lá no mundo espiritual, estava numa situação de sofrimento, e aí falaram: você está aqui por causa das suas falhas. Falando isso porque aqui é importante, vai falar que o primeiro passo é reconhecer as falhas, não achar que tudo é normal. A gente está achando que tudo é normal. E aí a pessoa fala: eu estou aqui numa região de sofrimento porque eu sei que eu não sou bom, eu sei que eu não valho muita coisa. O que eu estou achando estranho é falar que eu estou aqui porque eu caluniei. Eu nunca caluniei ninguém, porque caluniar é falar o mal das pessoas sem elas terem feito, né? Se a pessoa fez, é maledicência, que também é uma falha, porque nós temos que ser indulgentes, só ver as qualidades das pessoas. Mas a calúnia é pior, porque ela destrói a pessoa sem a pessoa ter merecido. E aí então o espírito que estava coordenando aquela região falou: você é um caluniador, sim, está acusando aqui, na leitura da sua aura espiritual, que é a projeção da sua mente, onde fica registrado todos os acontecimentos. Fica registrado no ambiente onde nós estamos, na atmosfera, tudo que nós fazemos, que nós pensamos, nós falamos, para sempre, né? Fala que é indelével, quer dizer, ninguém apaga. É um arquivo acástico. Os orientais, os esotéricos chamam de arquivo acástico. E nós falamos que é o registro no fluido cósmico universal que preenche todos os espaços. E fica registrado na mente, porque na medida que nós estamos fazendo, nós já estamos usando a estrutura mental para fazer, movimentando os pensamentos e gravando no nosso corpo espiritual. Está gravado. Qualquer espírito que seja da altura espiritual nossa ou mais avançado é capaz de enxergar, sem a gente abrir a boca, o que nós realmente somos, o que nós fazemos na nossa vida, né? Os nossos desejos íntimos, as intenções que a gente tem. Tudo isso daí não é segredo
não é escondido. E aí a pessoa falou, mas o espírito no caso, mas por que eu sou então caluniador? Você é caluniador porque você estava com uma idade X, você tinha saúde para continuar a trabalhar, você foi e arrumou, inventou um atestado médico falso. Então foram os dois, vocês concordam? Falso. A pessoa que pediu e a que deu, né? A gente assistiu a palestra aí da história do Bezerra de Menezes. Que diferença, né? O que é ser médico, né? O que é ser médico? A missão, ser médico, tirar as dores, fazer da sua mão uma luz onde você toca, para aliviar, para iluminar consciência, para que as pessoas se espelhem, se torna na região onde a pessoa está um verdadeiro líder espiritual, um verdadeiro líder, um pai. Por isso que fala, Bezerra é o pai dos pobres, porque é um pai no sentido de que as pessoas se apoiam nos momentos de maior dificuldade e quer exemplificar. Então foi relatado, não foi isso? Você estava com saúde, com grande saúde, teu corpo estava com uma grande vitalidade e você disse que estava doente. E ficou tantos anos sem trabalhar a partir daí e recebendo os benefícios. Então você é um caluniador do próprio corpo. É um movimento contrário. É um movimento contrário. Né? Também, com certeza, né? A falsidade de quem produziu o documento, que vai ficar gravado na consciência dele, e daquele que recebeu. Só que aquele que recebeu caluniou o seu corpo, porque disse que tinha o que não tinha, inventou. O corpo estava cheio de vitalidade, de energia para produzir como um instrumento, uma ferramenta dos dons divinos, e a pessoa caluniou. O que vai acontecer com essa pessoa, esse espírito? Fatalmente ele vai encarnar, e querendo ter saúde para trabalhar, ele não vai ter. E a gente acha que todo mundo é coitadinho, né? Ah, coitadinho. Quer trabalhar e não pode, né? Será? Não é bem desse jeito. Não é bem desse jeito. Então aqui eu fiz assim um apanhado bem rápido, para a gente também não ficar muito tempo, desse caminho de iluminação que a pessoa vai passar. Não é fácil. Não é fácil. Mais uma vez, vamos repetir o como nós iniciamos falando. Adentrar a um templo religioso, passar a frequentar uma religião, se dizer um religioso, é fácil. Mas o que é necessário é a obra de elevar, de construir a própria grandeza espiritual, na autodisciplina, na disciplina de si mesmo, na compreensão fraternal, quer dizer, ajudar as pessoas a entender as dificuldades das pessoas e corrigir os erros, as falhas que tem em si, até que aquilo se transforme em virtude. Isso faz a gente lembrar do Francisco de Assis, quando ele ouviu uma voz interior de que ele tinha que erguer a igreja de Cristo. O que é erguer, levantar a igreja de Cristo? É colocar os ensinamentos de Jesus na altura que Jesus trouxe na terra, porque tinham os séculos rebaixado os ensinamentos de Jesus, colocando de novo os ensinamentos de Jesus como se houvesse uma possibilidade de barganhar com Deus com coisas materiais. Deus, como disse o próprio Jesus quando ele foi tentado, né, no monte, no deserto, falou para o diabo. Quando o diabo falou: você abandona tudo isso que você está fazendo, esse compromisso, e tudo isso que você pode alcançar, a sua visão pode alcançar, será seu.
E Jesus fala: você tem que se afastar de mim, porque você é um mentiroso. Como que você vai dar para alguém algo que já tem dono? O dono de tudo isso é Deus, é o meu Pai que está nos céus. Mas as religiões fizeram o desfavor de ir barateando os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos divinos, sagrados. Então a voz interior que o Francisco de Assis ouvia é parecido com o ensinamento dessa noite, desse roteiro, que era para ele erguer a igreja de Jesus, mas não era a construção física. E ele chegou a achar e fez um trabalho de muito esforço, ele mesmo, né? E os companheiros dele pegando pedra e levantando uma igreja de pedra. Mas aí ele teve a revelação que não era aquela igreja. A igreja é de elevar o próprio espírito no pensamento e no comportamento, nas atitudes, para que aqueles que estão ao redor, seja encarnado, agora o Espiritismo pode completar isso, né? Seja encarnados ou desencarnados que nos assistem, eles possam assimilar também esses conhecimentos, colocar eles em prática e mudar o mundo, primeiro dentro de si mesmo. Essa é a verdadeira igreja. É essa igreja do próprio Espírito que deve ser consagrado a Deus. Deus tem que ter essas portas do nosso espírito abertas para Ele poder falar conosco e agir através de nós. O primeiro passo para essa transformação moral, porque fala muito, é o que ele está falando aqui, fala muito de transformação moral. Tem que fazer a transformação moral para poder melhorar, evoluir, alcançar a saúde, para se livrar da obsessão. Tem que fazer a transformação moral. Muitos falam de transformação moral, mas é difícil aqueles que explicam como é que faz essa transformação moral. E é por isso então que esse estudo ele teve essa preocupação de mostrar o passo a passo, de explicar como é que a gente faz para ir alcançando e como que vai percebendo que está alcançando essa transformação moral. Então o primeiro passo realmente é reconhecer as imperfeições que tem em si. E como é que nós reconhecemos as imperfeições? Pelo estudo que a gente faz, porque na medida que vai se colocando o tema, o assunto, a gente vai pensando na própria vida. E também porque neste momento que nós fazemos esse estudo, seja na palestra, não importa o nome que a gente dá, palestra na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, tem um estudo. Nesses estudos, a espiritualidade, ela encontra um ambiente psíquico, uma atmosfera psíquica para trazer a luz que eles têm e projetar a luz dele dentro de nós. E quando eles projetam essa luz dentro de nós mesmos, nós passamos a enxergar coisas que na nossa vida nós não enxergamos. É verdade ou não é? Não é fanatismo, mas é igual ler um livro aqui dentro da casa espírita e ler em casa? Não é, parece que a gente consegue assimilar melhor o ensinamento quando a gente lê aqui dentro da casa espírita, né? Às vezes a gente estuda um livro em casa para poder falar alguma coisa, passar o estudo, mas chega aqui, parece que a coisa se abre de uma tal maneira que a gente começa a falar coisas que não conseguia entender na hora que estava lendo aquelas frases do livro. É o que ele está falando. A gente começa a enxergar as imperfeições que nós temos, as falhas que os outros têm, mas também as qualidades que alguns que estão conosco possuem, que a gente não conseguiria ver sem essa presença de luz dos bons espíritos. E agora ele vai ensinar como aproveitar cada percepção que a gente tem. O que são imperfeições? As igrejas tradicionais falam que imperfeição é pecado. Pecou contra Deus, né? E aqui ele ensina que imperfeição, elas são
faltas contra as leis divinas. Existe uma lei, existem as leis de Deus, e toda vez que a gente vai contra essas leis, comete uma falta, um erro, isso então é uma imperfeição. Quando nós não estamos tendo força para deixar de atentar contra as leis divinas, nós estamos provocando uma falta. Isso é imperfeição. Por quê? Porque a gente pode achar assim: mas eu faço o que eu quiser da minha vida, eu não tenho livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero. Tem gente que fala isso pra gente, né? Da minha vida, eu faço o que eu quiser. Deus deu a vida para mim e deu a vida para você. Você cuida da sua, eu cuido da minha. Eles falam isso para fugir e foge. Escapa, igual um peixe ensaboado. Mas o que a pessoa vai descobrir nesse caminho de iluminação? Que a lei de Deus, ela traz uma harmonia para todos. Ela traz a possibilidade de felicidade para todos. E quando qualquer um que, usando o seu livre-arbítrio, por uma imperfeição, por uma fraqueza, comete uma falta contra essa lei, vai adoecer todo o sistema, vai adoecer todas as pessoas. Não é só ela que é prejudicada. Mesmo na parte física, né? A gente fala assim, na família: eu faço o que eu quero, eu fumo se eu quero, eu que pago o meu cigarro, meu vício, ninguém tem nada com isso. Se eu ficar doente, o problema é meu. O problema é meu. Será que é seu mesmo? Depois você vai para o hospital, quem é que vai ficar de noite lá de acompanhante? Já começa por aí, que não é só seu, não é? Seja bebida, seja o excesso da comida. Aí na parte mais material da coisa, a gente já percebe que não é o problema só dele, que a vida é só dele e vai afetar só ele. E a farmácia? A gente vai ver um familiar passando por dificuldade, não vai ajudar? Comprar o remédio, se está sentindo dor, mesmo tendo cometido a falha? Que não tem como envolver só a pessoa, porque ela não vive dentro de uma bolha, ela vive com o outro. Então tudo que ela faz para si espelha no outro. Uma pessoa feliz é muito importante para a cidade, para a sociedade, para a terra. A pessoa feliz, ela transmite felicidade e ela levanta o ânimo das outras pessoas. Você vê, ela é feliz para ela mesma, mas por ela ser feliz, ela ajuda as outras pessoas a encontrar saúde, equilíbrio e paz. E as coisas negativas também afetam a sociedade, né? Eu não quero nem saber que haja miséria. Eu moro numa mansão e aí eu faço o quê? Ergo os muros do tamanho do céu e fico preso lá dentro. Então você vê como que até na parte mais física da coisa a gente tem de se interessar pelo problema do outro. Se eu ajudo a diminuir a miséria, eu posso andar com os vidros do carro aberto, eu posso ficar com o vidro do carro aberto quando eu paro no farol. Mas se tem alguém que está sentindo dor de fome, ele vai arrancar meu braço. Então o que a gente percebe? Que não tem como ter paz se a gente não pacificar o próprio espírito, todas as células do nosso corpo e todas as células da sociedade, que são os irmãozinhos que vivem conosco. Aí o pessoal lá fora já encontrou uma solução, né? Tem gente que encontra a solução fácil e faz o discurso que as pessoas querem ouvir. Pega todos os que estão roubando e matando os outros e mata eles. É o discurso fácil. Tem gente que está batendo palma, e eu vejo espírita até batendo palma para uns discursos desses, esquecendo do que vem fazendo a casa espírita, né? Nós temos princípios. Quais são os princípios espíritas? Não aceitamos o aborto, não aceitamos a pena de morte, não é isso? Não aceitamos a eutanásia. Mas e quem fez? Não vamos condenar quem fez, mas por princípio nós não batemos palma para um discurso deste. Nós não batemos palma. E por quê, gente? Porque a doutrina espírita é uma doutrina de lógica.
O menino está lá, tem 14, 15 anos, ele está lá bancando terror com metralhadora, matando todo mundo. Aí eu pego ele e mato ele, resolvo o problema. Resolve o problema? Ele deixa de existir? Nós sabemos que ele não deixa de existir. Ele vai para o mundo espiritual do mesmo jeito que ele estava, senão pior. E eles vão formar gangues lá, não tem? E, olha, é até chato a gente falar isso, mas tem gangues no mundo espiritual. Por quê? O homem continua sendo o que ele era aqui no mundo espiritual. Nós temos representações no mundo espiritual de tudo que tem aqui. Quer saber como é que é o mundo espiritual perto de nós? Dá uma olhada. Vai numa cidade grande, dá uma olhada, né, por cima assim, daquelas pessoas andando para lá e para cá. Tudo aquilo que tem ali, tem no mundo espiritual. É igualzinho. Tem igreja disso, igreja daquilo. Tem aqueles aglomerados de pessoas que tem aquelas fisionomias acinzentadas, né? Cheio de vícios, tudo. Tem tudo isso. Então, a imperfeição que as pessoas têm, que nós temos, ela gera um desequilíbrio na felicidade dos outros também, na harmonia dos outros. Por isso que ela é uma falta contra as leis divinas. A lei de amor, quem está aí, ele fala, então o que o indivíduo tem que fazer? Já que fala na casa espírita, nós temos que buscar a transformação moral, tem que promover a reforma íntima. Tá, tudo bem. Então como é que eu faço isso? Você vai fazer isso procurando não cometer faltas contra a lei de Deus. Ao contrário disso, você vai procurar se envolver com as leis de Deus. A lei do amor, a lei de amor é uma das leis de Deus. Então quando você se envolve com a lei de amor, assume um compromisso com essa lei de amor, ao fazer o bem, cria uma atmosfera de harmonia psíquica. Você está preocupado em como é que você vai ajudar, como é que você vai acordar no outro dia, o que você vai fazer, né, para ajudar no trabalho, seja na casa espírita, na religião, na rua. Então você vai criando aqueles pensamentos, né, aquela atmosfera psíquica ao seu redor. O que é muito importante, gente, porque na Terra o que mais permeia, o que mais pulula são os problemas atualmente, né, do suicídio e da loucura. A gente também poderia dizer da angústia e da obsessão. Olha só, as imperfeições que o indivíduo tem, a falta contra a lei divina, produz em torno da criatura uma brecha, uma abertura, uma fraqueza mental que a leva frente aos problemas, às dificuldades que tem, aos desafios, o desejo do suicídio, ou então a estrutura frágil da mente se entrega à loucura, à obsessão espiritual. Quando se fala em desobsessão, nós estamos falando em transformação moral. É por isso que a casa espírita nunca promete. Se ela fizer isso, ela está sendo precipitada e, vamos dizer, até leviana. Nunca promete, num trabalho de desobsessão, que a coisa vai ser rápida. Trabalha para isso. Todo mundo lança energia e esforço para isso. Mas a gente não pode ter a pretensão que vai ser rápido. Por quê? Porque sempre na obsessão tem os dois lados. Quando começa um trabalho de desobsessão, que é o contrário de obsessão, né? Desobsessão, há que se atender à dupla. A dupla. O encarnado e o desencarnado. O desencarnado trata trazendo para a comunicação. É retirada aquela energia pesada, aquele sentimento pesado, e vai sendo projetado um sentimento bom, para que também se ilumine, né? E através da claridade
espiritual que é projetado dentro do seu íntimo, ele consiga enxergar a verdade e enxergar os bons espíritos para poder levá-lo. Mas se aquele encarnado que foi vítima da obsessão, ele não promover essa transformação, ele vai atrair a obsessão novamente. Então por isso que ela não é rápida. Às vezes um trabalho de desobsessão, ele é a encarnação da própria pessoa, a encarnação toda, né? A gente fica brigando com o espírito. Esse espírito está de novo aqui. Esse espírito, estou percebendo ele de novo aqui, que me persegue. De novo, a vida inteira. Lógico, desobsessão não é novela, que tem prazo para começar e acabar os capítulos dela. É vida. É vida. E espírito é pessoa. Ele tem sentimento, ele tem identidade, ele tem história, né? Ele consegue vir e falar onde que ele viveu, quem foi o pai, a mãe dele, qual era o endereço, que atividade ele realizava aquilo. É uma pessoa, né? Uma pessoa que chega toda perturbada, agitada, a gente vai pegando na mão dela e já vai levando ela, vai. A gente faz isso? Não faz, né? Nem tem coragem. Se for muito forte, a gente tem medo. E vai fazer com o espírito? Só porque a gente quer? Não faz. Não faz. Então, esse trabalho de transformação moral é a própria desobsessão. Porque a pessoa vai se iluminando, ela vai criando essa atmosfera espiritual de harmonia em torno de si mesmo e vai encontrando a cura. Aí o espírito, se continuar perseguindo, ele fica perdido. Ele fala: o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei mais o que eu estou fazendo aqui. Aí fica fácil de desalojar ele, porque houve a mudança da pessoa. Agora, alguns chegam querendo comercializar o trabalho, né? Eu estou aqui, eu quero que seja assim, eu quero que deixa de me perturbar, porque eu estava vivendo minha vida, estava muito bem lá e agora não estou conseguindo mais fazer as coisas. Então tira esse espírito de mim. Aí, se o espírito é afastado porque ele mesmo merece, o espírito, não a pessoa, o que o indivíduo faz? Ele volta para a vida dele e ele continua fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Qual é o objetivo da encarnação? É progredir. Então, às vezes, esse mecanismo da divina providência age por forças desconhecidas para promover a mudança do indivíduo, da criatura. Quando a pessoa se envolve com o bem, ela vai desenvolvendo na sua mente, sem que ela consiga enxergar, uma estrutura, uma fortaleza. E quando chegam os problemas, ela sabe que eles vão passar. Ela tem aquela certeza que eles vão passar. Então ela começa a lidar com serenidade com questões dificílimas. Enquanto outras que não desenvolveram isso, enlouquece, como o texto está falando. Não é, gente? Enlouquece, tem muita gente que enlouquece. Que tem pressões, assim, começa a ter uma série de dificuldades, coincidir uma série de dificuldades na família, problema de entendimento, problema financeiro, alguém adoece, parece que vai caindo uma chuva de problema, depois há um desencarne na família, outro fica desempregado. Se a pessoa não tem esse conhecimento que o Espiritismo nos dá, e o Evangelho de Jesus, porque tem também pessoas que conseguem esse discernimento em outras religiões, criando estrutura de verdade, não só com um verbo brilhante, como foi dito no início, mas dentro de si essa estrutura silenciosa, invisível aos olhos nus, mas que é uma fortaleza para lidar com serenidade com os problemas que vão chegando, porque tem fé em Deus, tem fé nas leis divinas, sabe que aquilo ela tem um propósito, ela vai passar. Muitos caem no desespero, caem na obsessão e caem às vezes na loucura e no suicídio. Através então desse apoio que a pessoa vai encontrando ao fazer o bem na espiritualidade, que traz a sua presença amiga
o alimento para a alma, a pessoa vai encontrando apoio. E não é por causa disso que nós estamos aqui hoje? Quantas coisas que nós já passamos, gente. Quem viveu mais, enfrentou mais dificuldades, obviamente, né? Já passou por muita coisa, muitas experiências e não está aqui. Ainda com fé em Deus, ainda querendo emprestar suas energias para a misericórdia divina, está apoiado nessa fé, né? Está apoiado. Você vê como que é quando uma pessoa que crê em Deus tem o desencarne de um familiar, ele sofre, ele entra em luto, mas como ele continua a vida dele, o projeto de vida dele. Você já viu o materialista? O que acontece? Dificilmente ele consegue se reorganizar, ele se perde, ele paralisa, ele perde o gosto por tudo, fica um morto-vivo, com o perdão da palavra, um morto-vivo, fica com o olho sem brilho, sem esperança, não tem motivo para continuar. Então, se alimentando ao fazer o bem, da presença dos benfeitores, que traz essa claridade, o indivíduo, ele começa a descobrir as falhas que tem em si mesmo. Isso é um primeiro passo. Porque a espiritualidade ilumina a criatura por dentro, e aí ela pode enxergar. Porque no início, a gente é muito orgulhoso, bem no início a gente é muito orgulhoso dessa caminhada. A gente acha que a gente está certo e o outro está errado, né? As pessoas falam as coisas para nós porque elas têm inveja da gente. Elas vai ver que nós somos bonitos, né? Espertão, inteligente. Então as pessoas têm inveja. Mas quando é a espiritualidade que ilumina, esse caminho é um caminho da própria vontade da criatura, ela começa, aí que é interessante, ela por si só começa a enxergar essas falhas e aceitar que ela tem essas falhas e vai querer corrigi-las. Ela também verá a falha das outras pessoas que caminham com ela e vai começar a ter compaixão das pessoas, porque fala, eu tenho as minhas falhas e está difícil de vencê-la, por que eu não posso ter compaixão pelo outro? Assim como eu quero, ele também deve querer, só que não está tendo força. Vamos ajudar um ao outro. E também vai encontrar nesse meio do caminho, agora com a consciência mais iluminada, pessoas que têm valores que ele não conseguia enxergar antes. É nesse ponto que surgem as decepções e as frustrações. É um ponto perigoso quando começa a despertar, porque começa a desmontar os castelos de ilusões que tinha. Começa a surgir as decepções das pessoas, das coisas. É a hora de trabalhar o mundo íntimo. Virá neste momento a consciência de que é necessário prosseguir no trabalho de iluminação, né? Agora, eu estou no meio do caminho. Eu vi que as coisas não são como eu pensava. Eu vi que tem algumas pessoas não são como eu achava que eram. Para mim, era um modelo, né? Agora, era um herói. Os heróis vão desmanchando, vão derretendo igual a cera de uma vela. Mas eu vou percebendo que essa consciência ela vai surgir nesse caminho. Ele está mostrando o caminho. Ele está acompanhando aqui o caminho de quem está se transformando. Que é necessário prosseguir, porque não tem um outro caminho. Agora é só esse para frente. Não tem mais como parar. É necessário abrir mão de certos comportamentos e atitudes, sacrificando-se. É nisso que nós falamos, que nós estamos vendo as dificuldades. Porque para a pessoa melhorar, ela tem que vencer as imperfeições. E para vencer as imperfeições, ela tem que sacrificar algumas atitudes. E aqui vem, né, o exemplo de dois cristãos primitivos. A fala de dois cristãos, como que a gente faz. Um é de Santo Agostinho, que é muito falado nas palestras e foi repetido aqui nesse roteiro. O Santo Agostinho fala assim:
Porque ele conseguiu esse caminho de iluminação. Então ele fala assim: faça como eu fiz. No final de toda noite, eu passo em revista todo o meu dia. Aí eu fico procurando observar. Alguma coisa que eu falei, que eu fiz, algum gesto, prejudicou alguém? Ou fez alguém pensar alguma coisa que eu não queria? Se aconteceu, eu vou procurar no outro dia não fazer mais. E a outra é do apóstolo Tiago. Pouco a gente fala de Tiago, né? E aqui veio uma passagem de Tiago que diz assim: sofre pelas lutas que tem de enfrentar, mas sem alarde. Empenha-se em libertar do mal, mesmo que intimamente esteja aflito, como aconselha o apóstolo Tiago. Entristecei-vos, cobri-vos de luto e chorai. Transforme-se vosso riso em luto e vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, versículos 9 e 10. No ponto final, assim, na fase final, né, no ponto final, na fase final, quando a pessoa passa por todos esses passos, todos esses caminhos que foram colocados, no passo final, a vontade, aí ele evoluiu, e aí ele operou a transformação moral. Porque a gente fala: faz a transformação moral, faz a transformação moral, faz a reforma íntima, mas a gente não fala o que é ela. Aqui ele está falando. E quando a pessoa conseguiu essa transformação moral, essa reforma íntima, a vontade da pessoa vai funcionar como a gerência esclarecida e vigilante. A vontade da pessoa vai ser o gerente, quer dizer, vai ser o comandante de toda a vida dela, daquilo que a pessoa pensa, daquilo que ela fala e de como ela age, e estar sempre vigilante para não cometer a falta, o erro, para não prejudicar a si e os irmãos. Enquanto nós estamos pensando e se arrependendo daquilo que pensou, falando e se arrependendo daquilo que nós falamos, fazendo e nos arrependendo, ainda a nossa vontade não é a gerente da nossa existência, da nossa vida. Ainda nós somos escravos das reações. Acontece uma coisa, a gente reage. E reagir é instintivo. Não é a inteligência ainda iluminada. Então o ponto que nós devemos chegar é quando a gente conseguir, pelos esforços e pelo sacrifício, pela prática do bem, fazer da nossa vontade a que começa todas as nossas ações, para que não caia novamente. Nessa fase, diz aqui o estudo, que a pessoa começa naturalmente a se desinteressar de coisas que antes para ela era fundamental. Começa a se desinteressar das coisas materiais que eram para elas a razão, o motivo de viver, né? Como alimentação, reprodução, todas as questões mais ligadas à vida física. E ela começa então a dar mais valor às coisas espirituais. E aí então inicia o crescimento na vertical. Enquanto nós não passarmos por todo esse passo, nós estamos progredindo sim, mas na horizontal. É importante crescer na vertical, e a verticalização é quando a gente começa a se espiritualizar. Na próxima quarta-feira, ainda nesse capítulo que foi dividido em 1 e 2, nós vamos ver o empenho da transformação moral. Hoje nós vimos a importância da melhoria moral. Então, através do estudo de hoje, nós percebemos que melhorar espiritualmente e também
nos afastar das perturbações espirituais é a mesma coisa. São sinônimos. Nós vamos melhorando espiritualmente e nós vamos nos afastando também das perturbações espirituais.